O perigo da autocomiseração, capítulo 15. Nós falamos na semana passada, retrasada, sobre o labirinto da desesperança. Nós vimos isso no capítulo 14. Nós vimos que 3 situações estavam levando o povo à desesperança e pode levar a todos nós. Nós vimos lá escassez, superficialidade e engano. Escassez, resultado de um estilo de vida equivocado, no caso do povo de Judá. Superficialidade, resultado de uma espiritualidade sem profundidade. E engano, resultado da ausência de discernimento. Naquele caso, estavam ouvindo os profetas que não falavam em nome do Senhor. E nós aprendemos que escassez, quem está vivendo a escassez de todo tipo, precisa reconhecer o poder de Deus. Quem está vivendo uma superficialidade precisa reconhecer as suas falhas. E quem está vivendo no engano precisa reconhecer que com Deus existem sempre novas possibilidades. Amém? Nós estamos falando hoje, a partir do capítulo 15, sobre autocomiseração, que é uma pena de si mesmo. Alguém que se sente muitas vezes um patinho feio, e às vezes algumas pessoas passam a vida toda sentindo pena de si mesma ou de si mesmas e vão vivendo uma vida não muito saudável emocionalmente. E quando eu não vivo uma vida emocionalmente saudável, isso afeta a minha vida completamente, pode prejudicar até a minha relação com Deus por conta disso. Eu queria que então, ainda introdutoriamente, você lesse comigo a partir do verso 1, capítulo 15, o que eu chamei de um cenário de horror. Um cenário de horror que nós estamos vendo aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, olha que coisa, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor, expulse-os da minha presença, que saiam. Verso 2, e se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. 4. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Aqui eu paro para você olhar esse mapa aqui, dos reis do reino do sul e do reino do norte. Você pode acompanhar aí, se os irmãos estão comigo. E você vai ver ali essa trajetória triste dos reis de Judá, ainda identificando alguns bons reis do lado esquerdo, que é o reino de Judá, e o reino do norte. Ali você tem a relação de todos os reis. E na maioria das vezes nós vemos, e não fizeram o que o Senhor ordenou, ordenara, fizeram coisas que desagradavam ao Senhor, e o filho substituía o pai da mesma forma. E o texto está destacando 2 coisas aqui. Primeiro, Moisés e Samuel, no começo da leitura, que nem se esses orassem, Deus ia mudar o seu plano para com o reino de Judá. Tamanha a gravidade do que eles estavam vivendo. Nós temos em Moisés muitas passagens que ele intercedia pelo povo, e Deus o ouvia. Samuel também teve esse papel muito importante. Então há um destaque aqui de 2 figuras do Antigo Testamento, Moisés e Samuel. Nem se eles orassem, Deus disse. E agora Deus diz que por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, foi um péssimo rei, Manassés, mostrando no final algum arrependimento ainda, mas ele estava envolvido com muita coisa que desagradava a Deus no reino de Judá. E agora a gente pode avançar no versículo 5, diz assim: quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai
parar e perguntar como você está. Mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Verso 7 diz assim: eu espalhei ao vento como palha nas cidades desta terra, deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Verso 8: fiz com que suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros, fiz cair sobre eles repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou, está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Esse é o quadro que, ainda ligado ao contexto do labirinto da desesperança, o capítulo 15, ainda nesse início, está fazendo um contexto com aquilo que nós vimos da última vez. O cenário de horror, a gente pode sintetizá-lo aqui. Deus disse que não alteraria sua disciplina para com seu povo Judá. Haveria morte, espada, fome, cativeiro. 4 tipos de destruidores: espadas, cães, aves, animais selvagens. O povo se tornaria uma causa de terror para todas as nações. Ninguém se importaria com o reino de Judá, ninguém perguntaria por eles. O que aconteceu com esse povo? Destruição, vergonha, humilhação, como consequência da rejeição ao Senhor, que nós vemos de 1 a 9. É um quadro terrível, o que Deus já tinha determinado para o povo. Nós temos no meio desse quadro um profeta falando em nome do Senhor, um profeta ouvindo a voz de Deus, mas um profeta que está sofrendo pressões as mais variadas, da sua família, de um grupo que queria matá-lo. Ele estava preocupado com a sua própria vida, e ele estava chegando aqui ao colapso emocional. E a gente ele está vivendo um momento difícil emocionalmente. De tudo que a gente viu com Jeremias, parece nesse capítulo 15 aqui, ele abre o coração, ele coloca algumas coisas que talvez você já tenha feito e eu já tenha feito, em momentos de pressão, e que a gente tem que ouvir qual é a saída de Deus para a gente, num momento como esse. Então a gente precisa saber que autocomiseração é dó de si mesmo, como eu disse. Às vezes uma vitimização. E como eu disse, às vezes as pessoas passam a vida toda assim, elas não saem desse quadro vicioso, como alguém disse, desse coitadíssimo, né? Essa postura de coitado ou de coitada. A pergunta que a gente quer responder nessa noite, meus irmãos, é por que a autocomiseração ela é perigosa? Por que é perigosa? Então nós estamos partindo do pressuposto, da tese, de que não é uma coisa boa. Muitas pessoas passam por ela, mas não é uma coisa boa, é perigosa. Nós vamos ver, segundo o texto, por que é perigosa. Então, número 1, a autocomiseração é perigosa porque pode nascer, no terreno da aflição. No terreno da aflição. O verso 10 apenas diz assim, Jeremias está falando agora, é ele que está falando. Ele está falando algo aqui, mostrando todo o seu momento emocional. Ai de mim, minha mãe. Depois do quadro de horror, ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz. Ai de mim, minha mãe, pois sou um homem, ele diz aqui, em luta, em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Jeremias 15:10. Então note bem o que está se passando com ele. A reação do povo desobediente, Deus dizendo que ele tinha que falar, e cada vez que ele se pronunciava, mais opositores ele encontrava, a sua vida ameaçada. Mas algo interessante que a Nova Versão Transformadora vai aprofundar para a gente, ele diz, então eu disse, o mesmo versículo, como estou aflito, minha mãe, quem dera eu tivesse morrido ao nascer.
Eu já ouvi isso. Sou odiado em todo lugar. Você ouviu alguém assim? Eu não queria ter nascido. Eu não queria ter nascido. E às vezes até filhos que falam realmente, como Jeremias estava falando aqui, para sua própria mãe. Ou eu não pedi para nascer. Já ouviu algum filho falar isso? Eu não pedi para nascer. Jeremias está dizendo: ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, ou como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Por isso que eu falei, meus irmãos, que esse sentimento, a autocomiseração, ela pode nascer no terreno da aflição. Porque nem todos que passam pela aflição assumem essa posição. Vivem isso, se sentem coitados. Mas Jeremias está aqui se sentindo assim. Na aflição, na dor que já durava. Você imagina alguém que está convicto do que está fazendo a vontade de Deus e que aparentemente não está vendo resultado algum, está sendo profeta para declarar uma palavra para aquele povo, uma palavra de derrota para aquele povo em nome de Deus, que Deus levaria aquele povo para uma outra terra, que disciplinaria aquele povo. Ele mesmo está sentindo mal diante daquela pressão toda dos seus contemporâneos, do povo de Judá, dos outros profetas que não falavam em nome do Senhor. Então ele está aqui vivendo essa pressão toda, a aflição que ele estava atravessando era realmente difícil. Já vimos isso e até aqui temos visto muitas coisas que Jeremias está vivendo. Mas o que me chama mais atenção, meus irmãos, que Jeremias é um homem como eu e você, uma pessoa como nós. Às vezes a gente cria nas personagens bíblicas uma visão equivocada, que pessoas que estão fora da realidade. Não é assim. Jeremias desenvolve um ministério de décadas e aparentemente sem resultado, só pressão e só luta. E agora ele está dizendo isso, que não queria ter nascido, queria ter morrido ao nascer. Mas, meus irmãos, nós abrimos essa série no capítulo 1, ouvindo uma palavra de Deus para Jeremias, diferente de tudo isso. Olha só aí, Jeremias 1, 4 e 5, nós temos aí. Olha o que Deus disse para ele: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, o que diz? Eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Está vendo que a fala de Jeremias no capítulo 15 não está batendo com a fala de Deus, o que Deus já havia compartilhado com ele no capítulo 1? Meus irmãos, todos nós, em algum momento da história da vida da gente, a gente pode esquecer o que Deus falou para nós. Uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Dependendo da situação, Jeremias está vivendo a pressão emocional, questionando o seu próprio nascimento e se esquecendo que Deus havia falado para ele antes de formá-lo no ventre. Eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus já tinha empenhado uma palavra para Jeremias, que não combinava com essa fala agora. Mas essa fala é importante no sentido de mostrar a humanidade de Jeremias, a fraqueza de Jeremias, as pressões que ele está vivendo, como ele estava sendo abalado emocionalmente. Ele realmente está vivendo muita luta, era uma aflição muito grande. E ele está falando, questionando o seu próprio nascimento. Por isso eu disse que a autocomiseração pode nascer no terreno da aflição. Nem todos que atravessam problemas e lutas vão manifestar essa autocomiseração, vão viver assim. Mas Jeremias está aqui demonstrando isso. É uma pressão muito grande, é uma luta muito grande. E Deus havia falado com ele algo diferente, mas era tanta pressão que agora ele estava questionando o seu próprio nascimento, mesmo sendo um profeta usado por Deus. Qual o remédio, meus irmãos, para essa situação? Qual o antídoto para a autocomiseração? O que eu enxergo aqui da palavra de Deus o antídoto contra a autocomiseração é enxergar o quadro geral elaborado por Deus.
O quadro geral elaborado por Deus. Então a gente vê no verso 11 uma palavra de Deus. Deus fala, Jeremias fala, o Senhor responde. Eu certamente o fortaleci para o bem, olha só, e intervi por você na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. O que Deus está respondendo para ele? O tempo todo Deus não vai mimar Jeremias. Às vezes a gente vai vivendo lutas e a gente quer que Deus venha mimar a gente. Deus não faz isso com ele, não faz isso com a gente. Deus tem uma palavra para o nosso coração para orientar a nossa vida. O remédio, meus irmãos, é esse que a gente vê aqui. Quando eu entendo o quadro geral elaborado por Deus, eu deixo esse comportamento, eu vou caminhar, vou erguer a cabeça. Deus está falando com ele, eu sempre o fortaleci para o bem, e intervi por você na época da desgraça e na adversidade, por causa do inimigo. A NVT diz, eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Então, gente que está hoje questionando você, vai procurar você para orar por eles. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Então, num dado momento que você é usado por Deus, a pessoa blasfema, a pessoa se opõe, mas num dado momento, ela vai te procurar e vai pedir para que você interceda ao Senhor Todo-Poderoso. Deus está falando isso com Jeremias, não só mostrando para Jeremias um quadro maior, que a gente precisa entender, porque nós estamos vendo o quadro pintado, a gente vê um pedaço. Deus, Ele é o autor de tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Por isso a gente, em dados momentos, a gente estranha uma luta que parece que não vai passar, um trabalho ou até ministerial que parece que não dá resultado em nossa ótica, e dá vontade de parar. Jeremias está vivendo tudo isso que eu e você, o que nós vivemos, podemos viver. O capítulo 15, 12 a 14, Deus fala, será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, se referindo ao povo babilônico? Diga a esse povo, darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros, como despojo, por causa de todos os seus pecados, por toda a terra, a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira se acenderá, um fogo que arderá contra vocês. Então, novamente, Deus não está mimando Jeremias, está dizendo o quadro todo. Você está sendo usado por Deus para falar isso. O que eu decretei para o povo de Judá. Então, se você hoje precisa entender, para se afastar dessa postura que não é boa, você tem que entender o quadro de Deus. O quadro elaborado, o plano geral de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 11, ele fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro? Então Deus é o Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, e às vezes nós passamos momentos, os mais variados, que nós não entendemos. Eu já cansei de falar aqui que nós não entendemos tudo. Eu não entendo tudo, se você entende, amém. Você me ensina como é isso. Nós não entendemos tudo. Tanta coisa foge do nosso controle, e tanta coisa estava fugindo do controle de Jeremias. Homem de Deus, falando a palavra de Deus, e em termos de aparente vitória nenhuma para ele. Perseguição, vida ameaçada, e ele se encontra assim, naquele estado difícil. Mas se nós queremos vencer a autocomiseração, nós precisamos entender o plano de Deus e entregarmos tudo a Ele, amém? Segundo, a autocomiseração é perigosa também, porque questiona a forma de Deus agir. Questiona a forma de Deus agir. Verso 15, olha o que Jeremias vai falar. Tu me conheces, Senhor, beleza, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Pela tua paciência para com eles, olha o tom, pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado, sabes que sofro afronta por tua causa. Então Jeremias agora, meus irmãos, ele está subindo um pouco o tom da sua angústia, dizendo, pela tua paciência para com eles.
e que eu não seja eliminado, porque o Senhor está tratando eles dessa forma. As versões, eu trago outras versões para você comparar. Olha só, a NVI diz: pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. A Almeida século 21 diz, pode colocar aí: não permitas que eu pereça por causa da tua paciência. Imagina isso para Deus. A outra versão diz: dá-me tempo, não permitas que eu morra jovem. Jeremias está com medo de morrer, ele está pressionado, fazendo o que Deus estava mandando, mas pressionado. Não permitas que eu pereça por causa da tua paciência. Você entendeu isso? Ele está questionando a forma de Deus agir para com o seu próprio povo Judá, naquele momento. Está questionando a forma de Deus agir naquele momento. Ele está um pouco decepcionado com toda a situação, ele não está entendendo, ele está reclamando, ele está quase responsabilizando Deus. Não deixa que eu morra por causa da tua paciência para com esse povo, porque a minha vida está sendo ameaçada. E aqui a gente aprende, meus irmãos, que o antídoto contra a autocomiseração é aceitar a soberania de Deus. A soberania de Deus. Se eu vivo com Deus, eu tenho que entender que Ele é o Todo-Poderoso, Ele governa, Ele sabe o que eu não sei, Ele tem coisas para mim que eu não sei ainda, que Ele vai me falando, vai me mostrando. Eu preciso aceitar a soberania de Deus. Eu não posso questionar o que Deus faz, porque Ele é o Todo-Poderoso. É eu que não sei tudo, é Ele que sabe tudo, e Ele sabe o que Ele faz. Mas Jeremias está vivendo essa crise, e ele está questionando, ele está se colocando dessa forma diante de Deus. E quando questionamos, meus irmãos, a soberania divina, podemos estar prestes ao desvio. Porque se entendemos que Deus é perfeito, Deus é bom o tempo todo, mesmo que eu não entenda isso, eu não posso entrar nesse caminho. Mas pode acontecer, talvez você esteja aqui falando: pastor, já aconteceu isso comigo, ou está acontecendo isso comigo, eu estou questionando a Deus, eu não estou entendendo nada. Acontece, e tem acontecido com muitas pessoas. Nós atendemos pessoas, as mais variadas, com problemas, e às vezes elas estão com esse sentimento. Parece que Deus está agindo equivocadamente, ou Ele errou comigo em algum momento, em alguma situação. Autocomiseração, coitado de mim. Jeremias está vivendo uma crise, e a sua crise está sendo demonstrada aqui, e fica claro. Por isso nós precisamos aceitar a soberania divina. Nós que sabemos do livro todo, sabemos como Deus atuou e disciplinou o seu povo, e levou esse povo para a Babilônia, e trouxe esse povo de volta, e estabeleceu novamente em Jerusalém. Vamos aceitar a soberania divina, vamos descansar naquilo que Deus é capaz de fazer, amém? Terceiro, a autocomiseração é perigosa, porque lança dúvidas sobre o cuidado de Deus. É uma terceira situação. O cuidado de Deus. Nós que pastoreamos, lideramos, há dezenas de pessoas aqui que fazem o mesmo que eu faço, em alguma direção da igreja, sabe disso. Às vezes as pessoas questionam o cuidado de Deus. Algumas dizem: Deus me desamparou, Deus não ouviu a minha oração, Deus mudou comigo, simplesmente por não entender tudo. E a autocomiseração, esse sentir pena de si mesmo, pode levar uma pessoa a lançar dúvidas sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus. Agora mesmo na oração estamos descansando em Deus, sabendo que nele a gente pode descansar, nele a gente pode confiar. Aí o verso 16 e 17, Jeremias começa bem, falando coisas interessantes. Ele diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Mostrando que ele absorveu o conteúdo da palavra. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. A gente já viu que o povo de Judá não tinha alegria na palavra de Deus. Ele diz: pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. 17, jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho. Está mostrando que toda a degradação moral, espiritual, ele não compartilhou, ele não viveu isso, ele procurou se afastar daquilo, dos altares idólatras. Ele está dizendo isso aqui, amém, ele fez isso mesmo. Ele diz: jamais me
me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Mas o verso 18, meus irmãos, ele diz algo interessante para a gente pensar no que está vivendo. O ápice da crise dele está aqui no verso 18. Ele diz assim, olha só: por que é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável? Ele está fazendo uma pergunta. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Você entendeu o que está acontecendo com ele? A outra tradução diz: porque continuo a sofrer, porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que eu não posso confiar em ti? Olha só, está abrindo o coração. Será que és como um riacho que seca no verão? Um riacho que seca no verão. Jeremias está aqui, meus irmãos, lançando dúvidas sobre o que Deus poderia fazer e que ele aparentemente não estava encontrando. Ele começa bem, falando, e parece que ele está falando das coisas que ele fez, foram coisas boas, mas nós não podemos usar as coisas boas que nós fazemos para pressionar Deus. Você conhece pessoas que fazem, eu tenho uma lista boa, Deus, eu faço coisas boas, mas a minha aflição não passa, o Senhor também não intervém, eu não estou entendendo nada, eu sou fiel, eu amo a tua palavra, mais ou menos isso. Eu dou bom testemunho, eu não ando com os pecadores. Mas no 18 ele diz: por que é permanente a minha dor? A minha ferida é grave e incurável, por que te tornaste para mim, na visão dele, como um riacho seco? A Bíblia toda na antiga aliança mostra que Deus é outra coisa, não um riacho seco, mas ele está dizendo: a minha dor não passa, a minha ferida é grave, é incurável. Quem disse? Quem disse que a ferida seria incurável? Deus disse? Não. A minha dor, a minha ferida é grave e incurável. E ele diz: por que te tornaste para mim um riacho seco, cujos mananciais falham? Esse é o quadro, meus irmãos. Uma crise que estava produzindo em Jeremias aquelas palavras diante de Deus. Estava lembrando de momentos bons, até de coisas boas que ele fez, mas agora está colocando Deus assim, pressionando Deus. Mas Deus não se sensibilizou com as palavras de Jeremias no que se refere a essa reclamação pessoal, e que nós vamos ver agora, meus irmãos, entendendo que o antídoto contra a autocomiseração é ser tratado por Deus. Repita comigo: o antídoto contra a autocomiseração é ser tratado por Deus. Olha que Deus vai responder para ele. Deus é fantástico, irmãos. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, é Deus que está falando, eu não estou inventando, nós estamos trabalhando o texto, não tem como fugir do texto. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para ele. O que Deus está falando no verso 19? Olha, você não está falando direito. Você precisa de arrependimento, você precisa de restauração para me servir. E se você não disser palavras inúteis, não é? Você disser palavras de valor e não indignas ou inúteis, em outra tradução, será meu porta-voz. Então nós temos que lembrar aqui que Jeremias já estava sendo o porta-voz de Deus, já estava desenvolvendo um ministério, e num dado momento do seu ministério, ele está vivendo uma turbulência que está tirando ele do centro de tudo que há, que é Deus, que é Cristo. Você está entendendo? Uma turbulência. Ele precisava naquele momento ser tratado por Deus.
Deus não disse: você está com toda a razão, a sua dor é incurável mesmo. Não, Deus não disse isso. Deus responde assim para ele: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. A gente aprende aqui coisas importantes, lições importantes, que não dá para a gente servir a Deus ou ser o porta-voz de Deus sem o tratar divino, sem o tratar de Deus ao longo do processo da nossa vida. Há um processo do agir de Deus em nossa vida. Jeremias está profetizando décadas. Nós não podemos saber, detectar, já que o livro de Jeremias não está em ordem cronológica, que tempo é esse, quanto tempo ele já tinha profetizado, mas ele já estava sendo o profeta de Deus, mas aqui estava faltando ele alguma coisa, meus irmãos, que Deus fala: você vai ser meu porta-voz a partir do momento que você tomar uma posição, ser restaurado por mim, porque nós não podemos ser usados por Deus de qualquer maneira. Nós não podemos viver da vitória passada ou da integridade de ontem. Jeremias estava se lembrando da integridade passada e Deus estava mostrando ele para o futuro. Você tem que tomar uma posição, se arrepender. Eu vou te restaurar para você me servir. E você tem que falar palavras dignas, não palavras inúteis. Assim você vai ser o meu porta-voz, ou vai continuar sendo o meu porta-voz. Às vezes nós vamos vivendo a caminhada da fé e a gente vai perdendo algumas coisas. Isso pode acontecer. E às vezes a gente vai vivendo da fama do ano passado, da fama de 10 anos, de como eu era bom, ou como eu era fiel. Como está a sua vida hoje, meu querido irmão, meu querido amigo? O antídoto, o remédio é ser tratado por Deus. Se você está vivendo como Jeremias estava vivendo, o mesmo remédio para ele é o remédio para a gente hoje. É ser tratado, é abrir o coração. Deus ainda queria usar Jeremias, mas Jeremias precisava ser tratado por Deus. Amém? Nós não podemos esquecer isso. A autopiedade dele estava trazendo problemas para o ministério profético, para o seu ministério profético. Ele precisava parar, repensar para continuar. Deus queria seguir usando Jeremias, mas ele precisava melhorar ali, tratar a sua vida, ao invés daquela lamúria inadequada. O Roberto e Tânia tem uma música que fala sobre lamúria, não é isso? Deixa a lamúria, não é mais ou menos isso? Não é isso? Às vezes as pessoas vão vivendo nessa lamúria, nessa situação de patinho feio, de coitado de mim, vai vivendo, e isso vira um estilo de vida. O que não foi o caso de Jeremias, mas ele passou por esse momento de questionamento, de dúvida, de crise ministerial. Mas Deus queria usar Jeremias, Ele queria que ele saísse daquele processo todo. Por isso, meus irmãos, a NVT diz: assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu o restaurarei, para que, olhe só, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será o meu porta-voz. Você quer ser o porta-voz de Deus de que jeito? De que maneira você está sendo porta-voz de Deus, ou está desejando ser? Nós não podemos ser esses porta-vozes de Deus de qualquer jeito. Diz a palavra na NVT ainda: você o influenciará, mas não deixará que o influencie. Esse final do verso 15, nessa versão, é muito interessante para nós que vivemos na pós-modernidade em 2018, em nosso mundo hoje. Porque muitas vezes as pessoas que dizem que amam a Deus são levadas com tanta facilidade para outras coisas, são influenciadas negativamente, são levadas ao pecado, aquilo que não glorifica a Deus, com uma facilidade muito grande. Mas Deus está falando com Jeremias que ele deveria influenciar e não ser influenciado. Se você quer ser usado por Deus, tem que guardar isso. Você tem que se fortalecer. Agora, obviamente, se eu não sou tratado por Deus, eu estou naquele processo de declínio espiritual, capítulo 2. Eu sou uma presa fácil para o pecador, eu sou uma presa fácil para o inimigo, porque eu não estou permitindo que Deus trate da minha vida.
coisa que Deus não queria que Jeremias ficasse patinando. Ele falou: você tem que se arrepender para eu tratar, mude o seu vocabulário, Jeremias. Deus nem elogiou o que ele disse: quando a tua palavra foi descoberta, eu comi, eu não sento com os pecadores. Deus nem falou com ele isso. A situação era grave. Deus falou com ele: se arrependa para ser tratado, mude a sua fala. Às vezes as pessoas querem ser usadas por Deus, mas não mudam a sua fala. Fala o que não convém, usando o texto, o próprio texto, usam palavras inúteis, palavras sem valor. Como é que vai servir a Deus desse jeito? Então, o desejo de Deus era que Jeremias influenciasse. Quem é tratado por Deus pode influenciar, irmãos. Se você deixa Deus tratar da sua vida, você vai ter um peso para a vida de outras pessoas. Você vai ser exemplo, vai ser um testemunho de Deus vivo. E você vai influenciar, não ser influenciado. Eu estou falando negativamente. Nós podemos ser influenciados positivamente. Muitas pessoas abençoam a nossa vida aqui, o caso é diferente. É influenciado com as coisas que Deus desagradava naquele momento, se desagrada hoje. Então, se eu quero ser o servo de Deus, seguindo esse olhar do texto aqui para Jeremias, serve para a gente, eu tenho que permitir que Deus trate da minha vida, para eu poder influenciar, e para ser o porta-voz, para eu servir, amém, irmãos? Amém? Aí Deus termina o capítulo 15, lembrando Jeremias outra coisa. Olha para cá, Neemias disse: eu não queria ter nascido. Deus tinha falado com ele: olha, antes de você nascer eu te escolhi, lembra? Capítulo 1. Mas ele disse: ó, minha mãe, eu deveria ter morrido quando eu nasci. Ele estava numa situação difícil. Agora, o verso 20 e 21, Deus lembra uma palavra do capítulo 1 ainda, nessa mesma direção. Depois de tudo aquilo, Deus fala com Jeremias, verso 20 e 21 assim: eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você, Jeremias, para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios, eu o resgatarei das garras dos violentos. Deus vê o quadro todo. Jeremias está com medo dos violentos, dos que queriam matá-lo. Essa é a palavra do capítulo 15, que Jeremias precisava lembrar, se lembrar, porque no capítulo 1, verso 18 e 19 está ali, no começo do seu chamamento: hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Então, Jeremias precisava lembrar da palavra do Senhor dada anteriormente. Meus irmãos, a gente vai vivendo a caminhada da fé, a gente precisa sempre voltar. Precisamos lembrar das promessas de Deus. Aqui é uma promessa que Deus havia feito a ele no capítulo 1, e que agora Deus está lembrando: você vai ser uma muralha, eu vou te resgatar, vou te salvar, vou te livrar das garras dos homens maus, dos violentos. Eu estou contigo, Jeremias. Eu tenho uma promessa empenhada, eu tenho a minha palavra que não volta, eu tenho uma promessa e ela se cumpre. Então Deus está lembrando Jeremias o que tinha falado no capítulo 1, da mesma forma sobre o seu nascimento. Seu nascimento teve um propósito. Ele, ao longo do seu ministério, havia esquecido do que Deus havia falado. Eu não sei como é que você está hoje, mas isso pode acontecer hoje, e pode acontecer com muitas pessoas. E eu digo mais, tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas vão vivendo e elas vão se esquecendo daquilo que Deus falou, ou do que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é importante, meus irmãos. O que os homens falam nem sempre, sobretudo os homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Mas o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala é verdade. Do contrário, a gente está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo nesse domingo hoje aqui, podia estar fazendo outra coisa, vai ver um filme, vai para o cinema, vai para o parque, vai para a praça. Nós estamos aqui, e não só aqui, que a nossa vida não se limita a esse lugar, nesse horário.
Nós cremos em Deus porque nós cremos na palavra de Deus, no projeto de Deus, no Cristo de Deus, na volta e do plano completo de Deus. A palavra de Deus é verdade, se não é blá blá blá. Se eu não acredito na palavra de Deus, não dá. Então o que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite é que elas precisam se lembrar, voltar à palavra, voltar às promessas de Deus, ouvir, relembrando tudo que Deus disse, nesse estado, nessa situação que Jeremias está vivendo, ele está ouvindo a voz de Deus. Em nenhum momento, meus irmãos, do capítulo 15, não tem nenhum manifestar de Deus que estava como que assinasse embaixo as palavras de Jeremias. Ele se desabafou, ele falou, e nós podemos dizer que ele falou coisas até estranhas, mas Deus corrigiu e Deus falava com ele falava, Deus falava. Ele está num estado aqui terrível, emocional, ministerial, era pressão. Talvez nós tenhamos pessoas assim aqui, algumas pessoas. E o caminho que Deus nos mostrou para Jeremias, serve para todo ser humano. Nós vimos que a autocomiseração é perigosa, porque ela nasce no terreno da aflição, ou pode nascer, porque nem todos que vivem a aflição vão adotar esse comportamento, vão ficar assim, mas a pressão é grande, tem levado muitas pessoas a cederem, a questionarem Deus, a entrarem por esse caminho. Também a autocomiseração é perigosa porque questiona a forma de Deus agir. Eu perco a visão. Eu digo para Deus que Ele errou, quando Ele é todo soberano, Ele é poderoso. Ele tem todo conhecimento, todo poder, está em todos os lugares, mas eu estou questionando Deus, porque eu estou vendo um pedaço do quadro, eu não estou vendo o quadro todo. A autocomiseração, como nós aprendemos também, ela é perigosa porque lança dúvidas sobre o cuidado de Deus. Deus não está cuidando de mim, Deus não está ouvindo minha oração, pastor, Deus não está cuidando comigo, eu orei, Deus não fez aquilo que eu queria. Meus irmãos, Deus não tem que fazer tudo o que você pede, não. E se Ele não fez, agradeça, porque talvez Ele te livrou de algum problema. Nós percebemos a reação que nós devemos ter se estamos vivendo isso, ou para que isso nunca chegue em nossa vida, a gente tem que estabelecer, né? O antídoto é contemplar o quadro geral que Deus elaborou. Deus tem um plano, Ele está trabalhando para esse plano até o fim. Segundo, eu preciso aceitar a soberania de Deus. Numa relação saudável com Deus, eu realmente não entendo, tantas vezes eu não entendo tudo, mas eu tenho que entregar a minha vida a Deus e saber que Ele é soberano e Ele governa sobre tudo. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe coisas que eu não sei, e eu posso descansar em Deus, porque Ele é soberano. Terceiro, eu preciso, se estou numa crise, eu tenho que abrir o meu coração, eu preciso ser tratado por Deus, para que Deus me restaure, para que Deus mude, e para que eu volte àquela posição que Ele quer, ou que eu estava, ou que eu caí. Eu retorno à posição, retorno àquela condição que Deus quer para usar a minha vida. É isso que Deus queria com Jeremias. Você precisa voltar àquela condição de ser meu porta-voz. Você não pode ser assim. Você tem que confessar, você tem que ser restaurado, você tem que usar a sua boca corretamente, falar palavras que edificam. Muda tudo, Jeremias. Eu vou cuidar de você e eu vou fazer você alguém abençoado. Você tem um futuro pela frente, Jeremias. Deus está falando isso com cada um de nós, que Ele tem uma palavra e uma promessa, e mesmo que você não entenda tudo, mesmo que talvez você esteja vivendo uma luta dificílima, que Jeremias estava vivendo uma coisa muito difícil, mexendo muito com ele, mesmo que isso esteja acontecendo, nós devemos seguir esse caminho que a palavra de Deus, o próprio Deus nos apontou aqui. Vamos olhar para o quadro geral, vamos crer que servimos a um Deus que é soberano sobre terra e céu, domina sobre tudo, e vamos abrir o nosso coração e vamos permitir que Ele trate. O que Deus precisa realizar em sua vida hoje? O que Ele precisa fazer? Será que você hoje precisa ser restaurado por Deus? Será que tem alguém aqui que está vivendo
usando as vitórias do passado. Jeremias estava falando algo que tinha acontecido no passado. As palavras eu valorizei, eu não sentei com os pecadores. Ele estava falando. Mas mesmo assim a minha dor parece que não para, não cessa. E Deus diz para ele, mas eu quero cuidar de você. O tempo todo, meus irmãos, nós caminhamos com Deus, nós precisamos ser tratados por Deus. E feliz é aquele que abre o coração e entende isso. Que Deus está cuidando da gente o tempo todo. Deus não muda. Quem muda somos nós. Que você mude para melhor, que você não pegue o caminho de descida, porque Deus é fiel, Ele continua o mesmo, e Ele está trazendo uma palavra de vitória para o nosso coração nessa noite, amém? Feche os seus olhos, nessa hora, nesse momento.